Jesus também falou sobre amizade. E eu quero compartilhar esse ponto com você hoje à noite. Os parâmetros da amizade. É disso que vamos falar. Os parâmetros da amizade. É bom termos amigos. É bom termos amigos, pessoas com quem podemos conversar, desabafar. E aqui no capítulo 7, Jesus, do Sermão da Montanha, vai nos falar dos parâmetros da amizade. Então abra sua Bíblia comigo, capítulo 7. Nós vamos olhar a partir do verso 1. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Olha o que ele fala. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Primeiro parâmetro que nós olhamos aqui, nesse verso, ou nesses versos que nós lemos, e que nós temos que colocar para as nossas vidas: da forma que você julgar, você será julgado. Esse é o primeiro parâmetro. Da forma que você julgar, você também será julgado. Nós não podemos nos escorar neste verso como uma defesa para os puxões de orelha. Você já percebeu que todas as vezes que alguém mostra algum detalhe para você, alguém chega com vocês: olha, meu irmão, não é por aí, você está errando. Você percebeu que a primeira coisa que as pessoas falam: você está me julgando, né? Já escutou isso? Quantos já escutaram isso? Quantos já escutaram? Você deve ter escutado várias vezes, eu escutei várias vezes. Só que não é bem por aí, né? Inclusive, às vezes, as pessoas até mesmo falam: eu não gosto desse grupo porque esse grupo se mete muito na vida. Claro, mas amigo tem que se meter na vida de amigo. Amigo de verdade, ele olha o erro do outro e não faz vista grossa e nem passa a mão na cabeça. Amigo de verdade puxa a orelha. Amigo de verdade mostra um erro, né? Amigo de verdade orienta, mostra talvez aquilo que você não está vendo. E até mesmo o próprio Jesus, ele aqui não está condenando o fato de nós atribuirmos valores. O próprio Jesus disse, lá no capítulo 7, no versículo 15, que nós memorizamos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão como? Pelos seus frutos. E para eu conhecer alguém pelos frutos, eu vou fazer um julgamento prévio. Eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter bom senso, eu tenho que ter percepção. Eu vou olhar, os frutos são os atos da vida da pessoa. Ou seja, as obras da pessoa, a vida dela em si, uma hora vai mostrar quem ela é. É isso, esses são os frutos. E a grande questão, então, pastor, o que seria o julgar que Jesus está falando, que o senhor acabou de ler? Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Da forma que vocês medirem, será usado para medir vocês. O que é então que Jesus está falando? Primeiramente, você pode colocar como 1.1. Jesus está falando, 1.1, críticas infundadas, críticas sem fundamento. Nós temos que ter cuidado de críticas sem fundamento. E aí é aquilo que Tiago fala, lá no livro de Tiago, e o Tiago que escreveu a epístola foi um dos irmãos de Jesus, o Tiago, irmão de Jesus. Capítulo 4, versículo 11, olha lá, Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, eu vou ler só o 11, para nós sermos mais precisos. Olha o que diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ponto. É nós colocarmos julgamentos sem parâmetro. E nós temos que ter muito cuidado com isso.
Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós observamos, né? Nem sempre o que a gente acha que é. Esses dias o Fred chegou comigo e até disse: poxa, pastor, eu acho que alguém viu um parente meu, me confundiu, achou que estava num carro, era outro. Aí até a gente conversou: já pensou se tu tivesse? Se a pessoa tivesse com uma outra mulher no carro, não é? E você parecia com ele, achava que era você. Aí chegava: puxa, olha só, eu vi o Fred. É por isso que é o seguinte: se eu vejo algum irmão meu fazendo alguma coisa errada, eu passo, eu dou a ré e paro para ver se é ele mesmo. E se é ele mesmo, eu digo: ó, te vi. Para não ter dúvidas, né? Eu lembro quando eu namorava com a Janaína, faz tempo, viu? Faz tempo. Década de 90. Final da década de 90. Aí eu lembro que nós estávamos na parada de ônibus, achei bem legal aquilo. Nós estávamos na parada de ônibus ali no Eldorado, nós saímos lá da João Batista, né? A igreja ali era Batista da Chapada. Aí nós saímos daquele prédio, íamos para o Eldorado e nós nesse dia estávamos de ônibus e morávamos bem próximo. Nós morávamos próximos um do outro. E nós íamos junto então, tínhamos saído, acho que, alguma atividade da igreja. E aí a gente lá na parada, aí eu abracei a Janaína, né, aqui do lado, a Penélope, esposa do pastor Davi. Aí eu vejo aquele carro passando e parando. Aí dá uma ré, ela baixa o vidro: ah, são vocês, entre aí, entre que eu vou levar vocês. Eles moravam perto da gente. Aí ela confessou: Anderson achava que estava com outra mulher. E eu parei só para ver se tu estava realmente com a Janaína ou não. Mas que bom que parou. Nós temos que ter certeza. Muito cuidado com os boatos. Você tem que ter certeza. E neste caso, se nós falamos mal uns dos outros, nós seremos julgados por Deus. E você tem que ter certeza. E sabe como outro problema que acontece? Às vezes até nós olhamos e vemos nosso irmão errando, mas nós não temos coragem de chamar a atenção dele. Aí sabe o que a gente faz? Fulano, tu nem sabe quem eu vi. Tu nem sabe quem eu vi aprontando. Aí gera boatos e você não ajuda, não edifica, não faz bem. Pelo contrário, gera fofoca. Vai gerar fofoca. Se você não tem coragem de falar, fique calado. Se Deus mostrou para você uma falha de um irmão seu, um amigo de verdade corrige o outro amigo. Um amigo de verdade vai lá e puxa a orelha. É para você ajudar, para você resolver. É não para você espalhar. Não é para você ficar dizendo para um e para outro. Se você quer ajudar, e dependendo da gravidade, você vai procurar: pastor, eu preciso de orientação, porque infelizmente eu não queria ver e eu vi. E nesse ponto nós temos que ter cuidado, sabe com o quê? Com as mídias, como o WhatsApp. Todos os grupos têm um WhatsApp, né? Todos os grupos. Mas você já percebeu o quanto pode ser um problema e pode gerar uma briguinha, né? Pode gerar uma briguinha. Olha, a gente não resolve problema por WhatsApp. A gente não vai desabafar com a nossa irmã: irmão, estou magoado com você, viu? Você saiu da igreja, viu, irmão? Em vez de você chegar com o irmão e falar, você manda um WhatsApp: estou magoado com você. E pior de tudo, que a comunicação, ele não se dá só por palavras. A comunicação se dá através de expressões, a tonicidade da voz. A comunicação não é só palavras. E a forma como que nós falamos tem 70% aproximadamente de peso na comunicação. Olha que interessante. E aqui ninguém vê como você está falando. Aqui ninguém vê como é que você está se comunicando. Até, eu quero abrir um parênteses, que na última reunião que eu fiz com o líder, eu falei: olha, irmãos, preste atenção. Nós criamos o WhatsApp de líderes, o Fredson criou. Isso é uma bênção, é muito importante para a gente se comunicar, dar o recadinho. Às vezes alguém pede oração, uma oração específica de algum grupo, para todos nós orarmos, não é? Isso é legal. Mas estava assim: boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou no banheiro. Vá com Deus, vá com Deus, vá com Deus. Aí sabe o que eu estava fazendo?
Eu estava no WhatsApp, eu estava quase, Fred, me tira desse troço, pelo amor de Deus. Que eu acho que é importante, eu vou querer ver. Eu falo, bom dia, eu digo, que desgraçado. Esse irmão tem que fazer. Até vou abrir esse parênteses, olha só, WhatsApp, líderes, WhatsApp é só para comunicação do que é importante, viu? Aí, o Fred, se alguém errar isso, aí você, 3 semanas de suspensão do WhatsApp. Que tem gente que gosta, né? Bom dia! Aí bota uma florzinha, tô orando por vocês. Ela fez isso esses dias. Então, primeiramente, o julgar errado quando são críticas infundadas ou quando são boatos espalhados. Você tem que ter muita certeza. Se você vê, você tem dúvida que é o seu irmão, vá até ele, olhe, deixa aí como eu faço, te vi. Você não escapou não, Deus está de olho em você. 1.2, julgamento que Jesus está falando. 1.2, para você acompanhar aí. Estabelecer uma medida difícil de cumprir. Olha o que Jesus falou, não julgue para que vocês não sejam julgados. Da forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. Da forma que vocês usarem para medir os outros, será usado para medir vocês. Então aqui o que ele está falando? Estabelecer medidas difíceis de cumprir. Tem pessoas que gostam de ser radicais. Tem pessoas. E se você perguntar, pastor, é errado ser radical? Olha, não vou dizer que é, mas tem um detalhe. Você tem que colocar parâmetros que você também possa cumprir. É que nem então aquele sargento lá no quartel, estamos servindo, vamos lá, todo mundo vai pagar 30, no sol, e ele lá na sombra. Muito bom, guerreiro, muito bom. Não tem condições. Eu lembro quando eu servi, foi uma bolha, teve um da minha companhia que uma bolha na mão, porque no sol de meio-dia estava apagando. E o sargento na sombra, o sargento foi punido por causa disso. Então é muito fácil você colocar um parâmetro e você não cumprir aquele parâmetro. Aí eu lembro de um irmão, eu estava falando no primeiro culto, do irmão quando eu pastoreava, era um dos pastores na igreja lá em Curitiba, na cidade de Curitiba. E aí tinha um irmão que ele era bem radical com o grupo pequeno dele, era líder do grupo, né? Aí ele apontava o dedo. Aí quando alguém faltava ao seminário, ele, você faltou ao seminário, você não está buscando Deus em primeiro lugar. Né? E ele apontava mesmo. Né? E outras coisas mais. E eu lembro que o Chico, esse irmão, né? E às vezes as pessoas faltavam por causa de um trabalho, e era uma falta assim esporádica, era uma falta a cada 2 meses, o trabalho exigia, não é? E às vezes exige. Aí teve um dia que ele me ligou, não sei se ele me ligou um dia antes ou no dia do seminário, e disse, olha, pastor, eu não vou poder ir para a aula, e essa matéria eu estava dando lá, eu revezava na matéria com o pastor Bob, dava uma, dava outra. E aí ele, olha, pastor, eu não vou poder ir para o seminário, teve uma auditoria aqui, nós vamos ter que fazer um inventário, para ver se está batendo. Eu falei, tudo bem. Tudo bem, não tem problema não, meu irmão, passa a tarefa para você por e-mail, pega o material com o pessoal, isso é de menos, eu entendo. Quando chegou no seminário, os irmãos do grupo começaram atrás dele. Cadê o Chico? E foram com a esposa, cadê o Chico? O Chico foi trabalhar. Ele disse, o irmão está desviado, não é? E quando chegou a noite, estava todo mundo esperando o Chico entrar na porta da igreja. Busque primeiro o reino de Deus, meu irmão. Você está desviado, né? Da forma que você medir, será usado para medir você. Esse é o parâmetro. Então, se você costuma julgar, se você costuma taxar, lembre-se. Se você estabelece parâmetros, lembre-se de uma coisa. Você vai ser medido pelos mesmos parâmetros. Você tem que lembrar disso. Por isso que o segredo é ter bom senso. Bom senso é importante. Nós temos que ter bom senso, porque depende da circunstância. Cada caso é um caso, né? Tem que ter bom senso. Mas você tem que entender, não julgue
Porque se você, da forma que você julgar, você será julgado. Fale isso para o seu irmão. Da forma que você julgar, você será julgado. Olha o versículo 3. Olha o que fala. Por que você repara o cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, primeiro tire a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Segundo parâmetro, antes de olhar o cisco, veja a viga. Antes de olhar o cisco, veja a viga. Eu não sei se você sabe o que significa esse cisco. O que é esse cisco? Em outra versão chama de argueiro, né? Cisco argueiro. Mas é uma partícula de palha, ou de feno, bem pequeno, ou uma lasca de madeira. É uma coisa pequena, uma lasquinha de madeira. Em contrapartida, a viga, em outra versão, usa trave. Se você entende um pouquinho de construção, existe aquela travessa central numa cobertura, onde ela sustenta os caibros que vão receber o telhado. Seria como a tesoura no nosso auditório, né? A tesoura, ela sustenta os ferros que recebem o telhado. Então a viga que Jesus está falando é aquela madeira central que recebe as outras madeiras para sustentar a cobertura. É grande. Não é grande? É grande. É grande. E Jesus usou uma ilustração intencionalmente exagerada para mostrar a posição ridícula daquele que fica procurando defeito nos outros o tempo todo, não é? Fica olhando o tempo todo, olhando para o outro o tempo todo, apontando o dedo para o outro o tempo todo. E quando nós apontamos o dedo para o outro, nós temos 3 apontando para a gente. Olha que interessante, não é? 3 apontando para a gente. E nós esquecemos de olhar para a gente. E quando é que nós cometemos esse erro? Quando, em vez de reparar para o erro do próximo, em vez de reparar para o nosso próprio erro, nós começamos a olhar o erro do próximo. Olhe para você. Veja o seu próprio erro. Nós temos dificuldade de olharmos isso. Geralmente nós achamos que nós somos uma pessoa maravilhosa. Né? Não é isso? Quando eu digo, diga quem você é. Olha, eu sou uma pessoa muito trabalhadora, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou uma pessoa, não é? Não tem defeito, não é verdade? Não tem defeito. Inclusive quando está namorando, o noivo vai casar, que eu pergunto, quais são as qualidades dela? Apaixonado, não é? Quais são as qualidades dela? Aí coloca um monte. Ela é tão maravilhosa. Defeito. Aí eu derrubo do cavalo logo. Apaixonado é assim, não é? Aí depois que casa, rapidinho parece um defeito. Antes de casar não tem nenhum, depois que casa tem um monte. Interessante isso, não é? E a gente gosta de olhar, aí sim, depois que casa, aí você começa a olhar o defeito do outro, o defeito do seu irmão, o defeito do seu cônjuge, o defeito do seu vizinho, e você esquece de olhar para o seu defeito. Você já percebeu que sempre os filhos dos outros são ruins e o nosso é ótimo? Já percebeu isso? A gente repara para o filho do vizinho, não é isso? Repara para o filho lá do seu irmão, fica reparando lá. O filho do fulano, você viu como são mal educados? Ainda bem que o nosso é diferente. A gente não vê os nossos próprios erros. Esse é um problema que nós temos, é um problema natural do ser humano. Por isso que Jesus falou: olhe primeiro para a viga do seu olho antes de olhar para o cisco no olho do seu irmão. Eu vou passar uma tarefa para você fazer nos grupos pequenos. Olha só, você pegar um sabonete, cada membro do grupo, aí você vai pegar, na hora que receber o sabonete, você vai perguntar dos irmãos: irmãos, tem alguma coisa que eu me limpar para eu mudar, que eu tenho um defeito que eu não estou vendo? Aí fala. Aí não vai também aproveitar e fazer lavagem de roupa suja, não é? Aquele pastor estava inspirado por Deus, porque eu queria aproveitar a oportunidade.
Não vá fazer isso também, não é? Mas é importante nós termos amigos que com sinceridade mostrem os nossos erros. É importante. Uma vez uma jovem chegou com o pastor e disse: pastor, o senhor acha que eu sou centralizadora? Há 10 anos ele conhecia ela. Você acha que eu sou centralizadora, eu gosto de ser o centro das atenções? Aí ele chamou ela para conversar. Já que você está perguntando, eu vou dizer: você gosta de aparecer. Onde você chega, todo mundo vê que você chegou, porque você gosta de aparecer. Nós temos que ter pessoas, porque nós queremos crescer. Nós queremos ser pessoas maduras. Nós queremos melhorar, e não existe ninguém perfeito, não existe. Se você está aqui, você é perfeito, nós vamos canonizar você agora. O santo fulano de tal. Nós precisamos melhorar, não tem jeito, e nós precisamos uns dos outros, né? Aí acontece, daquela história que eu até compartilhei com vocês uma vez, o irmão estava aqui na igreja, limpando a igreja, não é? Se varrendo, aí estava ali, começou a cantar uma música, não é? Já contei essa história, mas você conhece, fica calado. Aí cantando a música: a Kaiser é uma grande cerveja, a Kaiser é uma grande cerveja. Aí o pastor chegando por trás, o pastor... Aí o irmão percebeu que o pastor estava perto. Mas o crente não pode tomar. O crente não pode tomar. Nós temos que ser autênticos. Seja autêntico no meio da sua família da fé, dos seus irmãos em Cristo. A autenticidade, e ali nós vamos juntos ajudarmos uns aos outros. Olha, como o Provérbios fala, como ferro afia ferro, o irmão ajuda outro irmão. É isso mesmo, nós queremos ajudar para ficar no ponto. É isso mesmo, entendeu? Tem outra passagem em Provérbios: na angústia, um amigo se torna mais chegado que um irmão. Olha que interessante. Eu tenho um irmão, eu sou uma família de 4 irmãos, e nós nos gostamos, nós nos amamos, nós somos carinhosos um com o outro. Mas é interessante, se aparece um probleminha, eu tenho acho que 2 pessoas para ligar antes de ligar para o meu irmão. Interessante isso, não é? Amigos chegados. Olha que legal. Amigos chegados. Se é amigo, amigo ajuda amigo. Amigo ajuda amigo. Amigo olha para amigo. Agora olha o verso 6. Olha o que diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra você, os despedaçarão. Terceiro e último parâmetro. Terceiro e último: não perca tempo com quem não quer. Esse é o terceiro e último parâmetro. Olha, não perca tempo com quem não quer. Vamos relembrar os parâmetros? Primeiro parâmetro: não julgue para que não seja julgado. Segundo parâmetro, qual foi? Qual foi o segundo? Antes de olhar o cisco, veja a viga. Esse é o segundo. Antes de olhar o cisco, veja a viga. Terceiro: não perca tempo com quem não quer. Deixa eu explicar para você. Para você entender esse trecho, você precisa compreender primeiramente quem são os cães e os porcos. Você precisa compreender os cães e os porcos. Primeiramente, né, 3.1: cães e porcos são pessoas que não querem ser transformadas por Cristo. Geralmente a gente costuma dizer: se Deus quiser, o fulano muda. Não falamos isso? Deus quer. Deus não quer, não? Deus não quer que a gente mude, não? Deus não quer que você melhore como pessoa? Deus não quer que você seja uma... Deus quer, mas sabe que às vezes quem não quer, nós é que não queremos. E se nós não queremos, Deus não vai forçar. Deus não vai forçar. Deus nos deu a liberdade de escolha, nós temos que querer.
Então primeiro você tem que entender isso, são pessoas que não querem ser transformadas por Cristo. Eu já contei uma vez a história, eu tenho uma tia que ela teve uma depressão pós-parto, e foi muito difícil na vida dela, e foi bem difícil, a família toda ajudou, a minha mãe esteve muito presente, e ela começou a criar uma porquinha dentro de casa. E uma porca lavava, passava shampoo, cheirosa, botava lacinho na cabeça, a coisa mais bonitinha. Eu acho que ela queria preparar para o Natal, pensava, era criança, não é? Só pode. Tudo legalzinho. Só tem um detalhe, quando ela abria a porta. O que a porca fazia? Corria para a lama, meu irmão. Não perdeu a natureza, continua sendo a mesma coisa. O cão não deixa de ser cão. O cachorro, né? Você pega. Aí por isso que tem uma passagem em 1 Pedro, outra também em Hebreus, que fala essa mesma comparação. Como o porco se remove novamente na lama, e o cão volta ao próprio vômito, é aquele que volta a praticar as mesmas mais obras. Ou seja, nunca perdeu a natureza. Nunca perdeu a sua própria natureza, continuou sendo a mesma pessoa. Então porcos e cães são aqueles que não querem ser transformados por Cristo. Olha, irmãos, não adianta. Não adianta. Você pode ali insistir, não quer mudar, quer continuar do mesmo jeito, quer levar a mesma vida. Olha, aí nem Deus faz milagre, porque para Deus fazer milagre, precisamos primeiro abrir os nossos corações, e Ele muda. Ele transforma completamente. Completamente. Segundo, quem são porcos e cães? Segundo, 3.2, pessoas que gostam de ser difíceis. Tem pessoas que gostam de ser difíceis? Tem pessoas. Pergunta o seu irmão do lado, você gosta de ser difícil? Tá difícil, tá difícil. Tá meio difícil ali. Tem gente que só chega perto da medo. Tem gente que você vai chegando perto e já fica assustado. Você vai ali e dá, tudo bem. Tem pessoa que não é fácil, não. Tem pessoa que é difícil. Aí você perguntar, bom dia. Tá bom. Você fica até sem saber o que fazer, não é? Tem gente que é difícil e gosta de ser difícil, não é? É aquele crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Gosta de ser difícil. Impressionante, né? Impressionante. E olha, gente, é impressionante. Olha, há um tempo desse eu aconselhei um casal, né? Eu disse para ele, olha, se todo aconselhamento de casal fosse tão bom quanto o de vocês, porque a gente ensinava, passava a tarefa e os dois praticavam. E ensinava e os dois praticavam. Se fosse com vocês assim, ser tão bom, tão bom, tão bom. Mas tem cada tranqueira que a gente pega. Eu disse, mas tem cada tranqueira que, pelo amor de Deus, né? Dá vontade de dizer, separa logo, desgraça, separa logo. Eu vou ser sincero com vocês. Um tempo desse eu estava quase para desistir de um casal, olha. Era a mesma coisa, quando chegar no aconselhamento eu digo, vai para casa tua mãe de volta, vai para tua, acaba logo esse negócio. Porque são pessoas difíceis, que gostam de ser difícil. E tem gente que acha bom ser difícil, olha. Eu sou difícil. Tem gente que acha bom, né? Eu sou difícil mesmo, não é qualquer pessoa não, viu? Sou difícil. Pessoas difíceis, seja uma pessoa de fácil trato. É tão bom de ser uma pessoa de fácil trato. É tão bom de ser uma pessoa aberta. E são coisas que a gente treina, viu, gente? A gente treina. A minha personalidade predominantemente é colérica, eu sou colérico. O colérico não gosta muito de estar envolvido com pessoas. Mas eu desenvolvi um pouco o lado sanguíneo. Sanguíneo é aquele que fala pelos cotovelos, fala com todo mundo, não para de falar, é pá pra cá, pá pra lá. E são pessoas mais comunicativas. Todo mundo quer estar perto de sanguíneo, não é assim? Não é assim? Aí melancólico é aquele que você chega lá. Dá até
dá vontade de dormir, não é? A gente pode ser pessoa mais agradável. Coloca um sorriso primeiro. Coloca um sorriso aí. Coloca um sorriso. Pelo amor de Deus, sorria, meu bem. Sorria. Pessoas que gostam de ser difíceis também às vezes são pessoas fechadas a amizades. Olha, bons amigos são presentes de Deus. Legal isso, não é? Bons amigos são presentes de Deus. Isso é muito legal. Esteja aberto às boas amizades. Esteja aberto às boas amizades. Pessoas que fazem parte e fazem diferença na sua vida. Eu acho muito legal que uma vez uma pessoa estava me compartilhando que alguém chegou com ela, só gosta de estar com fulano. Aí ela ficou chateada, ela se virou e disse, olha, eu gosto de estar onde tem sombra. E lá eu encontrei sombra. Eu tenho crescido, eu tenho melhorado como pessoa. Por que não vou estar perto do fulano? E são boas amizades a gente cultiva, boas amizades a gente mantém aquelas boas amizades. E você tem que aproveitar as boas amizades. Também isso é sagrado, não é? Não dê o que é sagrado aos cães. Boas amizades também pode ser comparado ao que é sagrado. Se você encontrou boas amizades, graças a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Isso é importante. E boas amizades são aquelas que influenciam positivamente a sua vida. E gente, não tem para onde correr. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes. Não tem jeito. Olha, se o seu marido andar com cachaceiro, ele vai ser um cachaceiro com o passar do tempo. Se o seu amigo andar com amigos que adulteram, ele vai adulterar com o tempo. Se seu amigo andar com pessoas desonestas, vai ser desonesto. Não tem jeito. A gente é influenciado. Mas se você encontrou boas amizades, cultive. Eu lembro quando eu morava em Cascavel. Eu até brinquei no primeiro culto. Mas esse de Cascavel é um fato. Eu ajudava o pastor Jefferson, eu pastoreava com o pastor Jefferson na cidade de Cascavel. Chegou um casal na igreja. A igreja lá começou na garagem de casa. Na garagem da casa deles. E foi muito engraçado, foi muito interessante. Hoje a igreja, olha, pelo que ele havia me falado, tem mais de 800 pessoas. Em 2004... nós começamos a igreja na garagem da casa dele, eram aproximadamente 30 pessoas, fazendo um estudo bíblico, que ele já vinha fazendo estudo durante o mês de dezembro, e aí quando foi no mês de fevereiro, nós começamos a igreja. Eu até estava comentando hoje no seminário, que o primeiro acampa dentro que nós fizemos no carnaval, não é? Aí nós pegamos, foi todo mundo para a casa que nós morávamos, eu e a Janaína, que era uma casa grande, que a gente morava lá em Cascavel. Aí nós fizemos acampa dentro, era o dia todo juntos, e à noite cada um dormia na sua casa. Aí chegou a hora de separar a criança dos adultos, que ia ter um estudozinho para as crianças, umas músicas, ia ter um estudo para os adultos. Aí nessa hora, depois o irmão compartilhou, não é? O irmão compartilhou, e ele, agora vai começar o exorcismo. Ele nunca tinha ido numa igreja, não é? Ali com a gente, agora vai começar o exorcismo. Porque essa é a impressão que tem. Ou vão exorcizar ou vão pedir dinheiro. Né? É essa a imagem que o evangélico está passando. E essa pessoa que pensou isso, que depois compartilhou, começou a fazer amizades. Nós começamos a compartilhar refeições juntos. Nós íamos para a casa deles. E começou uma amizade agradável. Não demorou muito, a esposa emperrou e não queria mais. E aquela amizade tinha feito até bem para o casamento deles, porque eles estavam à beira do divórcio. E agora estavam diferentes, mas simplesmente emperrou, porque ela preferia viver uma tradição familiar, do que começar uma nova vida, uma nova caminhada com Jesus Cristo. E aquilo foi uma frustração para aquele homem. Até hoje eu lembro do nome de guerra dele, descendente de alemão.
Aquilo foi uma frustração, foi como se fosse um murro que ele houvesse pego por causa da teimosia da esposa. Se você encontrou bons amigos, cultive bons amigos. Bons amigos a gente não encontra em qualquer lugar. Bons amigos são presentes de Deus. Bons amigos podem ser comparados ao que é sagrado, às coisas boas que Deus dá para as nossas vidas. Porque quando você dá pérolas aos porcos, e você dá o que é sagrado aos cães e joga pérolas aos porcos, aqui esse trecho, Jesus falou, estes pisarão, os porcos. Os porcos não valorizam o que é sagrado, eles pisam. E os cães, ele fala, e aqueles que são os cães, se voltarão contra você e o devorarão você. Cão morde. Então você vai dar o que é sagrado, é a capacidade de pessoas se voltar contra você e ficar com raiva de você, querer maltratar, machucar você. Não perca tempo com quem não quer. Ou poderia até dizer, não seja um cão nem um porco. Aproveite as coisas boas que Deus coloca na sua vida. Os 3 parâmetros da amizade que eu encontrei nesse texto. Da forma que julgares, você será julgado. Da forma, vamos falar juntos? Da forma que julgar, você será julgado. Segundo, não esqueça do segundo, qual é? Antes de olhar o cisco, observe a trave. Diga isso. Antes de olhar o cisco, observe a trave. E o terceiro e último, não perca tempo com quem não quer. Agora você vai olhar para o seu irmão e olha para ele assim, irmão, qual dessas que a gente precisa melhorar? Você falou? Agora dê um abraço no seu irmão do lado. Diga ele assim, olha, uma ótima semana de dedicação à palavra de Deus. Não esqueça de pegar sua folhinha de meditação. Eu digo até semana que vem, se Deus quiser.